I would like a ring, I would like a ring, I would like a diamond ring in my wedding finger. Então, esse final de semana, gente, eu assisti o drama, que é basicamente um filme onde o Eduardo de Crepúsculo se apaixona pela Ruth Euphoria, daí eles marcam um casamento. Eu também assisti Mamma Mia, Here I Go Again, que é um filme muito legal também sobre casamentos. E pra completar, a minha melhor amiga tá pra se casar. Então, o tópico casamentos resolveu orbitar minha mente recentemente. Então, eu decidi trazer um vídeo sobre isso. E eu fiz uma extensa pesquisa sobre casamentos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Vamos passar por essa questão histórica de como é que surgiu o casamento. Também vamos falar do aspecto cultural, como o casamento vem sendo retratado na mídia recentemente. Vamos falar do aspecto político, por que não? Falar um pouquinho das tradwives, conservadorismo, bibibibababó, e também sobre a indústria bilionária do casamento. Então, eu já convido você a pegar o seu vinho, volume alcoólico de pelo menos 13%, fazendo favor, pegar o seu almoço, sua pipoca ou seu chazinho e mergulhar comigo nessa história, começando, é claro, pela parte histórica. Enquanto os casamentos em si já são relativamente recentes na história da humanidade, o conceito de casamento por amor é mais recente ainda. O primeiro registro de uma união formal foi lá de cerca de 4.000 anos atrás na Mesopotâmia. Antes disso, os grupos familiares funcionavam de uma forma completamente diferente do que a gente está acostumado, com a principal forma de relação sendo poligâmica. Ou seja, um grande grupo de vários homens e várias mulheres criavam várias crianças ao mesmo tempo. Todo mundo criado junto, misturado numa grande família. Olá! Oi, seu Zé. Bom demais, tudo certinho lá? Tudo jóia, senhor, jóia? Não, tudo bom, graças a Deus, tudo jóia, tudo jóia, tudo certinho. Ô menino, eu te conheço, mas eu não tô lembrado. Você é filho de quê? Oi, seu Zé. Sei não, mas que pergunta é essa, mal pergunta? É verdade. Não, você não liga não que tô ficando velha, aí você sabe como é que é, né? Mas a mãe tá bacana. Ah, tá bem, graças a Deus. Então tá tudo jóia. Aqui, faz o seguinte, manda beijo pra mãe. Mando sim, pode deixar. Fique com Deus. Fique com Deus, seu Zé. Vai com Deus. Fique com Deus. Então, basicamente, não existia esse conceito moderno de... Mas de quem que você é filho, hein? Mas aí, com o tempo, surgiu uma questão importante. Herança. Que era saber pra quem que você iria deixar ou as suas 2 cabritas ou o seu título de nobreza, dependendo de quem fosse você. Então, o casamento começou como uma ferramenta estritamente política e econômica, uma forma de concentrar suas riquezas, unir famílias poderosas, formar alianças e controlar as heranças. Super romântico, né, gente? E foi neste momento que as mulheres passaram a ser legalmente tratadas como propriedade. Primeiro da família do pai, depois da família do marido. Inclusive é daí que vem essa tradição que persiste até hoje, de você adotar o sobrenome do teu marido quando você se casa. Uma mulher casada, ela não possuía praticamente nenhum direito legal independente. E isso não faz tanto tempo assim, tá? No Brasil, por exemplo, as mulheres só passaram a poder trabalhar e administrar os próprios bens sem autorização do marido em 1962. Antes disso, elas eram consideradas relativamente incapazes. Foram os romanos que oficializaram o casamento com contrato legal, com leis específicas e reconhecimento do Estado. E foi só no século XII que a Igreja Católica resolveu adotar o casamento como um dos 7 sacramentos. Então, o casamento se tornou algo sagrado para a igreja. Devido a isso, o divórcio também começou a se tornar uma questão para a igreja católica. Porque, supostamente, porque o que Deus uniu, o homem supostamente não separa. Então, assim, era um rolê para você se divorciar. Na verdade, não era permitido. Aqui na Europa, o divórcio só começou a ser permitido legalmente em 1858. E ainda assim, era muito caro, então não era todo mundo que conseguia se divorciar. Além disso, você tinha que provar, legalmente, que o seu marido tinha cometido adultério agravado. Que é isso, você me pergunta? Bom, você precisava provar coisas leves e tranquilas, como... crueldade, abandono, bigamia, incesto, sodomia ou bestialidade. Já no Brasil, o divórcio só foi legalizado em... Wait for it. 1977. Gente, isso foi ontem. Foi dia desses aí, ó, pra trás.
Antes disso, existia uma parada chamada desquite, que basicamente você poderia se divorciar, só que você não era autorizado a se casar novamente, sabe? E aí, depois disso, eu entendi porque muitas pessoas mais velhas até hoje me chamam de desquitada. Pra quem não sabe, gente, eu já fui casada, eu me casei aos 20 anos de idade, e eu me separei aos 23. Toda vez que algum amigo meu ia me apresentar pra outra pessoa, eles falavam assim: "Ah lá, mano, a minha amiga que eu te falei, ó, divorciada, ó, 23 anos, ela é maluca." Aquela louca ali, ó. Hoje eu tenho 26 anos e eu adoraria me casar de novo algum dia, gente. Eu sou super a favor de casamento. Pra mim, você tem que tentar mesmo. Se não deu certo, você aproveita o direito recentemente adquirido de se divorciar e se divorcia e tenta mais uma vez. Eu sou a própria Gretchen. Papel passado, Mariodete. Eu só casei 5 vezes. Você pode dar o nome dos 5 maridos que você teve? Que você foi casado? Só que o divórcio, ainda hoje, não é permitido nas Filipinas, por exemplo. Então, essa realidade de poder se divorciar ainda é algo muitíssimo recente na nossa sociedade. Mas aí vem a pergunta, se o casamento surgiu como um acordo político e econômico, quando é que começou essa ideia de se casar por amor? Isso começou a ganhar força na era vitoriana. Claro que isso é um recorte europeu, só que vamos pensar aqui comigo. Naquela época, a Europa era quem exportava esse aspecto cultural para o resto do mundo, inclusive para o Brasil. Hoje, por exemplo, o Brasil... Algum tempo atrás, o Brasil era 100% influenciado culturalmente pelos Estados Unidos. Hoje, a gente ainda tem essa forte influência dos Estados Unidos, mas também o mundo está mais globalizado, então a gente tem influências mais gerais, né? Bastante influência asiática. Só que há algum tempo atrás, né, nessa época aqui, a Europa era o centro cultural do mundo. Então, apesar de ser um recorte europeu, isso também faz algum sentido pro Brasil, mas obviamente não faz sentido pro mundo inteiro, tá bom? Só explicando que é um recorte. Mas o que aconteceu? Os vitorianos, eles eram muito obcecados pela ideia do amor romântico. E foi ali que começou a se popularizar a noção de que um casamento deveria ser baseado em amor, em companheirismo, em pipipi, popopó, conexão emocional. Isso aconteceu porque porque a classe média começou a crescer e essas barreiras sociais ficaram um pouquinho bagunçadas. Surgiu mais mobilidade social e começou a existir um certo desconforto na ideia de que casamento seria algo puramente político. As pessoas começaram a querer escolher. E um grande exemplo disso era a própria Rainha Vitória e o rei, qual era o nome do divo? Deixa eu ver no meu roteiro. Príncipe Albert, que eles eram vendidos como um grande exemplo de casamento apaixonado. O que aconteceu? Mesmo sendo um casamento super estratégico e político, um casamento monárquico, a Rainha Vitória, ela escrevia cartas super apaixonadas para o Príncipe Albert. Daí todas as garotas da época vitoriana... Desculpa, eu já tô rindo. Daí todas as garotas da época vitoriana, elas ficaram assim... Gente, eu quero um mamolado. Gente... Quero um namorado pra fazer carinho, pra dar beijinho, pra fazer cafuné no meu cabelo. Então essa imagem de casamento por amor começou da realeza e foi descendo pro imaginário popular, entendeu? Mas como o casamento é visto nos dias atuais? A forma como ele tem sido retratado na mídia nos dá algumas pistas e é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Eu estava em mais uma recaída do meu scrolling infinito quando eu me deparei com um post no Instagram. Que é esse post aqui, ó. E ele me chamou a atenção imediatamente porque todas as referências usadas ali eram as mesmas que eu já tinha tido contato anteriormente. Então eles estão falando do filme Drama, estão falando de Euforia, estão falando da Sabrina Carpenter, né? Alguns eu inclusive citei no início desse vídeo. Eles falam da música da Ray, em que ela praticamente implora a Deus por um marido. E eu vou pegar a tradução da música aqui, gente, porque eu quero recitar pra vocês. A música chama Where is my husband? Baby, where the hell is my husband? Cadê a letra? Água. Ai, água. Eu acho que faz muito bem pra pele e pro nosso organismo também. Aqui, ó. Onde diabos está o meu marido? Por que ele tá demorando tanto pra me encontrar? Onde diabos está o meu amado? Ele tá ficando com outra? Diz pra ele que se você ouvir, diz pra ele que ele deveria
me dá um alô. Eu não acho que essa tradução tá muito certinha. Mas he should holler. Mas eu não conheço essa expressão, então eu não sei dizer. Mas enfim, é basicamente a Ray falando: gente, eu quero marido! Cadê o meu marido? Socorro! E é muito interessante ver como que o casamento começou a reaparecer na mídia, mas quase sempre de uma forma muito intensa, muito desesperada e geralmente seguida por caos. Vamos falar do episódio de Euforia, por exemplo? O que mais viralizou nessa temporada, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, foi do casamento da Cassie com o Nate. Nele dá pra perceber que esse grande desejo da Cassie de se casar, ele não parece ser exatamente um desejo de ter um casamento, mas sim o desejo de ter a festa, o espetáculo, a performance. Gente, só as flores do casamento custaram $50 mil. Inclusive, a bichinha teve que apelar pro OnlyFans porque eles estavam quebrados. Já em um drama, que eu não vou dar muito spoiler porque eu adorei o filme de verdade, eu gostei muito do filme, gente. Assistam, vale a pena. Eu vi no cinema, achei, ó, chuchu beleza. Nesse filme a gente vê algo parecido, tá? Porque mesmo num relacionamento desestabilizado, cheio de BO pra resolver, cheio de tensões, a festa de casamento ainda acontece. Esse já é um spoiler, eu sei, mas não vou falar mais nada. Só que assim, a festa de casamento acontece, o espetáculo acontece. E até porque, gente, isso envolve muito dinheiro. Casamento envolve muito dinheiro. A gente sabe que tudo que é relacionado a casamento, você vai contratar um fornecedor e você fala a palavra casamento, o mesmo serviço sai pelo triplo do preço, né? Mas isso eu vou conversar mais com vocês no bloco sobre a indústria do casamento. Aí, no meio desse post, eu encontrei um comentário que me fez refletir muito. A diva falou assim, ó: as pessoas buscam muito mais a estética de casar e ser descolado. A diva falou assim, ó: as pessoas buscam muito mais a estética de casar e serem descolados do que casar de fato. E quanto mais eu penso nisso, mais eu vejo que tem um fundo de verdade aí, tá? Porque se a gente tentar encontrar algo em comum nessas representações da mídia, o que a gente vê de fato é que o desejo não parece estar na construção de uma vida conjunta, e sim na festa de casamento, na idealização, nessa fantasia que vem sendo comercializada. O casamento virou uma experiência estética, virou um produto cultural mesmo. Vamos colocar isso em números para não ser só eu e minha cabecinha pensante? Dados do IBGE mostram um crescimento consistente do número de casamentos desde 2022, que foi depois da pandemia. Em 2023, foram realizados mais de 1 milhão de casamentos civis no Brasil, que foi um crescimento de 15% em relação a 2022, e a projeção para esse ano é de 472 mil casamentos. Então, assim, gente, é muita coisa. Mas, enquanto isso, os divórcios também seguem crescendo. No ano passado, por exemplo, foram mais de 428 mil, que é um número muito alto, gente. É quase 500 mil de casais se divorciando. E assim, talvez isso revele uma coisa muito importante. Manter um casamento com rotina real, conflito, frustração, negociação, vulnerabilidade, não parece ser tão atrativo a longo prazo quanto a fantasia do casamento, da festa de casamento. Porque a estética é linda. Você tirar aquilo ali do Pinterest e colocar na sua vida real é um sonho. Só que a vida real não vem com essa direção artística, né? Vamos combinar. Eu fui pesquisar os principais motivos de divórcio no Brasil. Para mim, alguns desses motivos realmente são... você não consegue manter um relacionamento com uma pessoa assim. Mas outros, gente, são coisas contornáveis. São desafios normais que você tem quando você decide dividir a sua vida com um ser humano. Só que a galera não tá tancando. E aí tem outra camada nisso tudo, porque a gente vive numa geração que muitas pessoas não vão ter dinheiro pra comprar uma casa. Só que ao mesmo tempo nas redes sociais, a gente vem sendo bombardeado o tempo todo com diário de casamento, faltam 200 dias pra eu casar, acompanha o diário da noiva. Esse sonho, tudo isso que vem sendo construído, pra grande maioria das pessoas, é uma fantasia inalcançável. E agora a gente vai falar sobre a indústria do casamento. Casamentos devem movimentar cerca de 32 bilhões de reais no Brasil em 2026. Segundo essa pesquisa,
Com um ticket médio de aproximadamente R$69 mil por festa, o setor deve chegar a cerca de 472 mil cerimônias em 2026. É muito casamento, né, gente? Oh, bens a Deus! Como eu já estava dizendo um pouquinho no bloco anterior, a indústria do casamento foi muito amplificada e transformada pela digitalização que a gente vem vivendo. Então, sites de casamento são, assim, uma febre. E o acesso a fornecedor, inspiração e tendências nunca foi tão fácil, com a internet, com o TikTok, com o Instagram, com o Pinterest. Isso abriu um mercado gigantesco. O casamento se consolidou como um dos segmentos mais dinâmicos da chamada economia da emoção. O setor vive uma mudança comportamental por parte dos casais, que estão mais digitais, conscientes e exigentes, com listas de convidados menores e maior investimento em detalhes e experiências. O mercado tende a elevar o valor médio investido por evento, afirma Marcelo D'Alfonso, CEO do Casar.com, que é um grande site de casamentos. Traduzindo isso, é basicamente menos gente na festa, só que mais dinheiro por pessoa, porque o pessoal vem investindo mais em estética, em experiência, personalização e, claro, um orçamento maior. Isso é super positivo para a indústria do casamento, só que aí vem o outro lado da história. Tem muita gente que já tá começando a vida 2 com dívida até o pescoço, tá? E com a família endividada junto. Essa pesquisa aqui mostra como que os casamentos são financiados. Cerca de 47% dos casais pagam com dinheiro, 38% usam cartão de crédito, 34% contam com a ajuda dos convidados e 36% recorrem a outras formas de financiamento. E aqui a conta não fecha 100% perfeitamente, porque algumas dessas opções se sobrepõem. Então, por exemplo, paguei meu casamento com cartão de crédito e com a ajuda da família. Mas o padrão aqui é claro, muita gente mistura isso tudo, todas as opções de pagamento, para conseguir financiar a festa. Sabe quantas pessoas que já estão começando essa nova vida 2 no vermelho por causa da festa de casamento? Eu não sei vocês. Eu acho que provavelmente sim, mas eu conheço um casal que fez uma festa ó, linda, maravilhosa, e depois ficou passando dificuldade. Então, assim, é um problema. É definitivamente um problema. E tem mais. Em outra pesquisa, 45% dos casais afirmaram que tiveram que aumentar o orçamento pelo menos uma vez, 65% disseram que ultrapassaram o orçamento inicial. Ou seja, quase todo mundo começa com um plano lá, vou gastar só 20 mil. Aí termina num outro completamente diferente, né? Gastamos 60 mil, estamos devendo a agiota, o agiota tá indo na casa do Neite, cortando o dedinho do Neite, ó, por causa do casamento. Ai, meu Deus. Mas o ponto aqui não é só financeiro, é algo bem estrutural. Porque quando você junta essa questão das redes sociais, a comparação constante que isso gera, a influência dos criadores e uma indústria que lucra com cada detalhe e uma indústria altamente emocional, você cria um ambiente onde o casamento deixa de ser um evento pessoal e vira um projeto altamente otimizado para consumo. Então, fomentar o casamento e a vida de casado se tornou uma estratégia extremamente lucrativa e, em muitos casos, política. E quando isso tudo se encontra com a nova onda de conservadorismo que vem se disparado tanto pelas redes sociais quanto pelo mundo no geral, a gente se depara com um fenômeno que surge nas redes sociais, as threadwives. Até aí tudo bem, são mulheres, mães, esposas cozinhando. Qual é o problema disso? Grande parte dessas criadoras tem trazido nesse novo aesthetic jovem Gen Z Millennial no TikTok uma romantização desses valores que tentaram e com muito custo foram abandonados na década de 50 e 60 sobre o que é ser uma mulher, né? O que é ser uma mulher que é mãe, que é esposa e que trabalha. O trabalho se volta completamente ao doméstico, as responsabilidades afetivas são agradar o marido e os filhos, com o adicional de estarem sempre belíssimas com as roupas tendências do momento, porque todas elas são sempre arrumadas. Não é a mãe de casa que nunca pôde trabalhar fazendo o teu almoço e a tua janta, o almoço dos filhos, lavando roupa com a roupa suja, tá? E talvez por isso elas também despertem tanta curiosidade, porque, de fato, é uma referência irreal do que é a dona de casa. Existe aí um fenômeno muito específico dessa geração, desse momento atual, porque essas mulheres têm chamado muita atenção. E claro que as trends na internet, no TikTok principalmente, elas vêm e vão muito rápido, mas o fato de muita gente jovem tá aspirando esse lugar e tá falando, meu Deus, eu quero ser assim quando eu crescer,
tentei fazer e não consegui, meu Deus, eu quero ser como ela, acaba sendo um pouco preocupante quando a gente sabe que esses valores são distorcidos. Elas não estão fazendo por fazer, elas estão fazendo para romantizar uma situação, um lugar imposto a mulheres no mundo que durante muitos anos os movimentos de mulheres tentaram questionar e abandonar. O movimento das Threadwives vem ganhando cada vez mais visibilidade, principalmente no TikTok, onde muitas criadoras mostram a vida delas de casada, de dedicação à casa, aos filhos, ao marido, uma dedicação bem exclusiva a isso. E esse fenômeno ele tenta resgatar um passado onde a divisão de gêneros era muito rígida e valoriza aquelas famílias de comercial de margarina, sabe, como um único modelo correto a ser seguido. Essa performance é construída através de conselhos de feminilidade, disciplina doméstica e uma estética que frequentemente associa obediência e submissão à elegância. Nesse contexto, as Threadwives acabam se estabelecendo como peças de legitimação simbólica. O que é isso? Basicamente, elas ajudam a tornar certos conceitos conservadores mais palatáveis, mais aesthetic, mais legais, mais suaves. E elas vendem isso como um ideal de vida doméstica feminina aparentemente inofensivo. Só que vamos lá, né, gente? É muito fácil você ser Threadwife de marido rico. Porque, na prática, esse conteúdo é criado por pessoas mais abastadas, por pessoas mais socialmente privilegiadas. Ele é criado por essas pessoas, mas ele é difundido para as pessoas das classes mais baixas que nunca vão ter acesso a uma realidade dessas. Porque isso é uma coisa que a gente precisa considerar. Quem passa mais tempo no TikTok, gente, não é quem tem muito dinheiro, são as pessoas de classe mais baixa. Porque a gente sabe que atualmente lazer é um luxo, tempo livre é um luxo. E aí, para quem passa o dia inteiro trabalhando, chega cansado em casa e não tem tempo ou cabeça para consumir um conteúdo mais denso, se informar ou, sabe, ter um lazer mais complexo, a forma mais acessível e fácil de ter uma distração, de ter um entretenimento, é o TikTok. Então a gente sabe que quem mais consome esse tipo de conteúdo são as classes mais baixas. E isso torna essas pessoas muito suscetíveis a discursos que não refletem a realidade delas. Aí eu vou falar para vocês um dado importante. Eu li esse artigo aqui, que ele fala: no cenário econômico atual, optar por não trabalhar fora é uma realidade acessível para poucas mulheres, principalmente por limitações financeiras. De acordo com o IBGE, a renda média no Brasil é de cerca de R$ 3.057, e mulheres ganham, em média, 20% a menos que os homens. Além disso, as mulheres negras não só ganham menos que os homens, como também ganham menos que as mulheres brancas. Essa diferença pode chegar a mais de 100% dependendo do recorte. E isso não é um detalhe bobo, gente, porque no Brasil a maior parte da população é feminina e a maior parte da população feminina é de mulheres negras. Então, para grande parte dessas mulheres, não trabalhar fora nunca foi uma opção, nunca foi uma escolha, é uma impossibilidade estrutural mesmo. Então, quando esses discursos romantizam a ideia de dedicação total ao lar como um ideal feminino, eles ignoram muito a realidade da maior parte das pessoas do Brasil, uma realidade estrutural histórica. É criada uma narrativa de que as mulheres não dão valor à família, quando na vida real, a maior parte dessas mulheres são as responsáveis por prover a casa. Mas beleza, vamos supor que você tem a possibilidade de viver como uma esposa troféu, que você tem uma condição social bacana. Será que para você esse discurso das Threadwives faz sentido? É legal? Eu acho que não. Quantos casos a gente já não viu de mulheres que passaram assim a vida toda dedicadas ao lar, ao marido, a criar os filhos, e aí quando elas chegam numa certa idade elas são deixadas por um marido que construiu a carreira dele bonitinha, que tá ali, ó, gerente, CEO, que já tá ali no topo, e deixa a mulher dele sem nada. Eu até vi uma série na Netflix, o nome da série é Younger, que significa mais nova. Na série, o que acontece? Tem essa mulher de 40 anos, que aconteceu exatamente isso. Ela largou a carreira para cuidar dos filhos do marido. Quando ela faz 40, ele se divorcia dela. E aí ela precisa se reintegrar no mercado de trabalho. E ela simplesmente não consegue, gente. Ela faz um monte de entrevista, ninguém aceita ela ficou muito tempo fora. E aí, quando ela vai tentar
cargos mais de entrada, cargos mais básicos, ela também não consegue porque ela já é muito velha pra isso, sabe? Então ela fica ali sem ter como trabalhar. Aí o que ela faz na série, né? Ela mente a idade dela, ela forja a vida dela todinha pra falar que ela tem 26 anos e só aí ela consegue um trabalho de entrada. Eu vi uns 3 episódios dessa série. E assim, gente, obviamente essa não é uma possibilidade na vida real, né? Então, o meu ponto aqui não é demonizar o desejo de ser dona de casa, gente. Se vocês têm isso como meta de vida, tenha também um plano B, algum negócio próprio, eu não sei, gente, uma poupança, alguma coisa do tipo, alguma fonte de renda independente. Porque como a gente viu alguns blocos atrás, o divórcio, ele não é uma possibilidade assim remota, não, o divórcio ele é muito recorrente, quase tão recorrente quanto casamentos. Então, se você quer ter esse estilo de vida, tenha esse estilo de vida com consciência e com planejamento. É disso que eu tô falando aqui. E aí fica a pergunta que abre o próximo bloco. Se as Threadwives são uma tentativa de resgatar um passado sobre família e casamentos, qual seria o futuro? Bom, se a gente for olhar para tudo que a gente discutiu durante o vídeo de hoje, dá para perceber facilmente como a ideia de família e de casamento não é um conceito fixo. É algo que vai mudando dependendo da sociedade, do pensamento da época, do contexto político e diversos outros fatores. Tem a frase aqui desse divo, ele fala: a família pode ser até universal, mas nenhuma forma específica dela é obrigatória ou natural. Ela é um produto social, ou seja, muda conforme a sociedade muda. E é exatamente isso que a gente está vendo hoje. Mudanças na economia, na taxa de natalidade, na entrada de mulheres no mercado de trabalho, nas formas de relacionamento e até nas ideias sobre divórcio e convivência estão redefinindo o que significa família para a geração atual e também para as futuras gerações. O modelo tradicional de pai, mãe e filhos já não é mais o único formato familiar e em muitos lugares não é mais o mais comum. Os índices de coabitação, que são pessoas vivendo juntas, mesmo sem um casamento, vêm crescendo muito. Hoje a gente vê muitas famílias formadas por casais sem filhos, amigos que dividem a casa e as despesas, famílias recompostas. Então, por exemplo, depois do divórcio, juntou eu, você, os meus, os seus e os nossos filhos, e aí vira aquela família recomposta gigante. Famílias monoparentais, né? Então, só o pai ou só a mãe. E, claro, famílias homoafetivas. E aí, no meio disso tudo, o casamento ele para de ser uma obrigação social e ele se torna muito mais uma escolha, entre muitas outras possibilidades. Hoje a gente também vê que é muito comum as pessoas juntarem, né, antes e depois já começarem a viver uma vida de casal, se irem morar na mesma casa e só depois se casarem ou não se casarem. Enfim, a gente tem muitas possibilidades. Eu acho que o presente da nossa sociedade e o futuro, ele vem muito com esse que é de diversidade, de possibilidades e de escolha. Mas enfim, eu não tô aqui pra destruir os sonhos de ninguém, tá, gente? Pelo contrário, eu só tenho 2 sonhos na minha vida e um deles é ter uma família bem bonitinha, com um cachorro, um gato e 2 crianças. Então, assim, é um sonho que eu compartilho, sabe? O meu objetivo aqui, na verdade, é fazer com que, se essa for a sua escolha, essa seja uma escolha mais informada, mais consciente. Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de contexto, um pouquinho da realidade, um pouquinho de história. Esse era o meu objetivo. Fofocar, né, também, porque ninguém é de ferro. E, enfim, esse foi o primeiro vídeo do canal. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Por favor, considere se inscrever no canal. Considere não, se inscreva no canal. Vou ser imperativa mesmo. Se você ficou até aqui, você não vai se inscrever? Ajudar eu, uma pobre camponesa, a realizar um dos meus grandes sonhos, que é ser uma... Gente, eu acabei de falar dos meus 2 sonhos de vida pra vocês. Acabei de revelar para vocês os meus 2 sonhos de vida. Eu acho que isso já é uma relação, assim, mais bem estabelecida. Eu acho que você precisa se inscrever no canal. Só tô dizendo.